Vamos dar um tempinho agora no mercado imobiliário, vamos parar de falar de imóvel só um pouquinho para falar o quê? Para falar do momento mais gostoso do programa Home Center, momento Zoopet. Vocês sabem, especialista David Leonardo. Tudo bem, David? Tudo bem, graças a Deus. Ô, David, é o seguinte, nós bem sabemos que muitas famílias, quando não têm ainda um filho, adotam um pet, né? Isso. Criam um cachorro, criam um gato, e aí depois, quando vem o filho, muitas dessas famílias até doam esse animalzinho, né? É uma situação constrangedora, né? É muito. E assim, é mais comum do que se imagina, Marcos. O que acontece é o seguinte, há uma forma de fazer uma adaptação, né? Existe como adequar essa situação. Existe. Quem mais sofrem, assim, infelizmente, são os gatos. Certo. Porque quando tem aquela questão que a mãe vai ao médico, a primeira coisa que os médicos perguntam é assim, tem algum pet em casa? Tem algum gato? Tem algum cachorro? É verdade. Quando fala assim, eu tenho um gato, o médico já fala, não, pode se desfazer, se desfaça. E não é bem assim. Né? Não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade. Você em casa que tem um pet gato ou um pet mesmo cachorrinho, não precisa você se desfazer do seu melhor amigo. O que a gente pode fazer, que a gente vai dar algumas dicas legais hoje aqui, é sobre essa adaptação. Como é feito? A gente sempre fala assim, é legal porque a gente sempre fala da adaptação deles com os de casa, certo, quando vão para casa. E já hoje, até mesmo em função ao seu Dia dos Pais, a gente vai falar sobre justamente ao contrário. Chegou um bebê onde já havia um pet. Qual que é o procedimento? Primeiro procedimento. Primeiro procedimento acontece o seguinte, Marcão, as pessoas pensam que eles não entendem o que acontece. E eles sabem de tudo que acontece em volta no ambiente dele. Certo. A primeira coisa que acontece quando uma mulher está grávida, o odor dela muda, né? Certo. A aparência física dela vai mudar também. Os batimentos, que eles escutam muito bem da gente, eles percebem que mudou. Certo. Então, eles já sabem que alguma coisa ali está diferente. Só que o que acontece? Muitas pessoas, em vez de irem adaptando, acalmando eles, acabam tirando eles daquele espaço. Ou seja, e quando você consegue limitar um espaço deles, eles ficam ainda mais ansiosos e mais curiosos para saber o que está acontecendo. Então assim, tem o quartinho do bebê, então você não precisa impedir que ele vá. Porque o que acontece é o seguinte, um pet, estando vacinado, vermifugado e banhadinho, ele não corre risco. Não traz risco nenhum para a saúde desse bebê. Não. Você já isolando, o que acontece é o seguinte, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar curioso, e aí se ele vai querer o tempo todo, porque aquele espaço era um espaço que ele circulava, e agora ele não circula mais. Certo. Então o que pode acontecer? Ele entrar naquele espaço, olhar as coisas diferentes, e para chamar a atenção, querer destruir alguma coisa. Isso, objetos. Fazer necessidades onde ele não fazia. Isso, mas justamente porque aquela atenção que era toda dele, não é mais. Então, se a pessoa conseguir trazer, vamos supor, um petzinho de colo, igual o nosso bebezinho que está dormindo aí, que não é de brinquedo. Isso não é de brinquedo, não é de ver. Olha o comportamento, esse é o que? Um maltês? É um maltês. Olha o comportamento desse pet aqui, ó. Do tempo que nós estamos na entrevista, ele está ali sossegadinho e dormindo. Então, assim, é um pet que está o tempo todo no colo. Então, para a pessoa começar a ir acostumar, pega ele, bota ele no colo, deixa ele sentir, ouvir o barulho da barriguinha, e explicando, eles são muito inteligentes, então a partir do momento que se explicado uma certa situação e você está calmo, você acaba passando isso para ele. Muitas das vezes você vê que o pet fica nervoso, às vezes não é nem por conta dele, ele sabe o que ele vem fazer, só que o dono fica com uma certa ansiedade, um receio, então o coração dispara, ele diz, poxa, tá alguma coisa errada, o coração dele disparou. Então, cria-se um novo espaço para esse pet. Um novo espaço. Não precisa você isolar completamente, deixa ele entrar, você tá em casa. O legal é sempre ligar uma coisa agradável com uma certa situação que você quer que isso aconteça. Certo. Por exemplo, a mamãe tá dando de mamar, chama o pet, dá o brinquedo que ele gosta, ou então um petisco, para ele associar que aquilo é uma coisa boa. Entendi. Né? Claro. Não vai ser algo que vem para tirar o espaço dele e sim somar. Isso, porque o que acontece é o seguinte, no caso deles, eles têm que perceber que aquilo é igual você falou, vai somar, vai ser um novo membro da família. Um novo amiguinho para ele brincar. Isso. E dá para fazer isso. Claro que não são todos. Vai haver alguns que por causa dessa ansiedade eles vão ter uma outra reação. Então alguns podem ficar com medo, outros podem ficar mais agressivos e outros podem querer ficar cada vez mais perto do dono.
Se você tem um pet grande, de porte grande, de médio para grande, e se ele tiver um comportamento ansioso e se tornar de certa forma meio agressivo, automaticamente você vai ter que criar um outro espaço para ele e tal, mas com uma adequação. Você não aconselha a dispensa total. Não tem jeito necessidade nenhum. disso. Marcos, acontece assim, tem muitos pets que às vezes a pessoa até deixa em casa quando viaja, ele tá mais magro. Infelizmente há casos em que eles nem suportam de tanta saudade. Então, se você tira ele do ambiente dele e dá para outra pessoa, completamente, tudo vai girar na cabeça dele errado. Então, muitas das vezes nem resiste. Pra gente ter uma ideia, eu vi essa semana na internet, um vídeo que tá rolando na internet, de uma mulher que ficou 2 anos fora do país. É muito legal. Quando o pet dela viu, ele fez tanta festa que ele desmaiou. De tanta emoção, quando ele viu a dona dele foi para um trabalho, ficou 2 anos fora, o cachorro chegou a desmaiar de tanta emoção de quando viu o pet. Um Schnauzer. É um Schnauzer. É um Schnauzer. Eu achei lindo. Lindo vídeo. Demais. Maravilhoso. Aí, em relação a esses outros comportamentos que ficam mais agressivos, a gente aconselha que você procure o veterinário. Ele pode passar para você aí produtos fitoterápicos, no caso homeopáticos, naturais, para acalmar esse pet, porque alguns vão reagir diferente mesmo. Outros vão reagir, igual eu falei, querendo se aproximar mais, outros desconfiados, outros agressivos, mas tudo isso dá para se contornar. O que precisa é paciência. Outra coisa que pode fazer também, o bebezinho ainda está lá no hospital com a mãe. O pai vir em casa, traz uma roupa que o bebezinho usou, dá para ele cheirar e explica. Pra ele sempre acostumar. explicando. Isso, sempre explicando. Aqui é a irmãzinha, o irmãozinho, do jeito que preferir. E explicando, porque eles vão entendendo. E sempre associar com uma coisa boa, um bifinho, um brinquedo. Não simplesmente isolar ou cortar ele de uma vez da relação entre a família. Porque muita gente pega, Marcos, e separa, vamos supor, é festa, é o quarto, já passa a porta. É compreensível essa preocupação com a higiene, é muito compreensível. Claro. A gente entende as mães e tal, mas é igual eu falei, com vacina, vermífugo, banhinho dado, não precisa. Não tem tá? essa necessidade. Quando chegar em casa com o bebezinho, o pai pode se abaixar e deixar ele cheirando o pezinho, para ele perceber que aquele cheiro é o mesmo cheiro que ele já havia sentido, né? Entendi. Então assim, ele vai acabar se acostumando. Então, isso faz com que se torne uma família completa. É verdade. Né? Sem mais problemas. Deixa eu dar uma dica para você aqui. Talvez algumas pessoas vejam a forma que o David fala, de você estar conversando com seu pet, tratando ele assim de uma forma diferenciada. Algumas pessoas falam, é exagero. Meu irmão, se você for ter essas criaturas para maltratar, não tenha. Se for para você ter isso aí, para você chutar, para você maltratar, não tratar da forma que deve ser tratado, não tenha. Tá bom? David, prazer em vê-lo. Falou, Marcão. Ivana, melhoras, minha querida, saudade de você. Esse foi o Momento Zoopet, o momento mais gostoso do programa Home Center. Até a próxima dica. Um grande abraço.